Boa noite, gente. Hoje a gente dá continuidade à aula passada e vamos ver então os dois outros casos que existem de técnicas de demonstração que você pode ter para provar um resultado. Então, na aula passada, nós vimos conceitos de axioma, proposição, teorema, lema, corolário, que na verdade são proposições que são sempre escritas por meio de uma implicação. Você tem uma causa, tem uma tese, tem uma hipótese e tem uma tese, né? Você quer mostrar que aquilo ali é verdadeiro. E aí a gente viu nomes que, na verdade, se referem tudo à mesma expressão. Depende muito do para que você vai utilizar. Alguns você vai utilizar como resultado principal, aí você chama de teorema. Mas, às vezes, aquilo ali vai ser uma ferramenta para algo que vai vir mais à frente. Então, você chama de lema. Ou, às vezes, vai ser uma consequência direta de algo que já foi provado antes. Então, é um corolário. Enfim, isso daqui a gente viu, mas na verdade só para vocês saberem os nomes, né? Mas o que mais importa é entender as técnicas, né? Então a primeira técnica que nós vimos foi por direta, demonstração direta, e se recapitulando o que ela é o seguinte: como uma proposição é uma implicação, você tem uma hipótese e quer provar a tese baseada nessa hipótese, o que você tem que trabalhar é na hipótese. Então, é isso que você tem em mãos, é nela que você vai trabalhar, no P. Então, sabendo que existe essa hipótese, juntando algum resultado anterior, alguma proposição anterior, algum conhecimento prévio, você vai conseguir juntar as caixinhas e conseguir concluir a consequência que você queria. Mas veja, você não sabe nada dela inicialmente, você só sabe da hipótese. Isso é a demonstração direta. Vimos também a demonstração por contrapositiva. A demonstração por contrapositiva se baseia pela reescrita da expressão inicial que a gente tem pela sua contrapositiva. Então, você tem uma expressão, essa expressão que você quer provar, é a implicação que você tem. Mas, muitas das vezes, fica mais simples quando você reescreve na sua forma contrapositiva. A sua forma contrapositiva não muda em nada a equivalência da expressão. Ela continua tendo o mesmo valor, o mesmo papel. Sendo que, dessa forma que está aqui, você consegue, muitas das vezes, trabalhando nessa hipótese que é a negação de trabalhando somente nela, na negação de que você consegue concluir a negação de P. Na aula passada eu não provei muitas coisas por contrapositiva. Eu fiz uma coisa que foi, no último slide eu apresentei uma série de exercícios lá, inclusive tem na lista, e na aula que vem eu vou ver se vocês fizeram, vou passar por elas, na lista também elas estão lá, para ver se vocês entenderam bem, né, e se estão estudando bem. Mas o ponto é, essa demonstração aqui, eu consigo recair na demonstração direta, mais ou menos, né? Porque o que eu estou fazendo o primeiro passo é o mais é o fundamental, né? Que é essa reescrita. Então, você tem que saber reescrever a implicação pela sua contrapositiva. Agora, nessa daqui, nessa expressão, você vai ter essa mesma ideia que seria na direta, sendo que aqui a causa não é mais o P, e sim a negação de que. Com ela que você vai trabalhar e conseguir concluir a negação de P, tá? Beleza, isso foi o que vimos na aula passada. Hoje a gente dá continuidade a isso, falando de duas outras técnicas, que é por contradição e a demonstração por casos. Ambas as técnicas, não somente essas anteriores, essas duas dessa aula, mas também as duas anteriores da aula passada, são super importantes para a vida de vocês como provadores de resultados, né? Poderia até falar assim, a gente utiliza isso aqui no dia a dia, quando você tem alguma coisa, você quer provar se aquilo está correto. Então, você tem que entender muito bem das técnicas. Entendendo bem as técnicas, você consegue. Claro, não somente com elas não são suficientes, você tem que ter o conhecimento prévio, né? Trabalhar com isso já há um bom tempo para ter mais uma maturidade. Mas esse momento inicial é entender bem essa técnica.
é entender bem a negação de um enunciado, a contrapositiva de um enunciado, é ter bem essa clareza. Então, por isso que no início do curso a gente viu expressões lógicas, negações de expressões e tudo mais, para conseguir aplicar justamente aqui, certo? Bom, começando com a contradição nessa aula agora, né? Então, veja como é importante você ter essa base que a gente viu lá atrás com negação de enunciados. Porque, veja, olha só. Primeiro, bom, o que é uma contradição? Vocês sabem, é quando é tudo falso, né? Independente da interpretação. Tá, eu quero provar que a implicação ela é sempre verdadeira. É o que eu quero. Mas, como é a negação da implicação? Vocês lembram que a negação da implicação é justamente essa conjunção aqui? É P e não que. Lembram disso? E o porquê? Recapitulando então um pouquinho, né? Isso de recordar é viver, né? A gente sabe que uma implicação tem essa tabela verdade aqui. E que tem uma tabela verdade equivalente a ela com essa expressão. Ou seja, não P ou Q. É equivalente a P implicando em Q. Ou seja, ambas as fórmulas são equivalentes. Então, sempre que tiver a escrita de uma implicação, você pode substituir pela adjunção que está assim. Toda vez que tiver uma adjunção, você também pode substituir por meio de uma implicação, né? Mas, com essa equivalência, como seria, então, a negação da implicação? A negação da implicação é isso que está aqui, que, na verdade, é a negação dessa adjunção. Aplicando a lei de De Morgan, você tem, então, que a negação da implicação ela é exatamente essa conjunção que está aqui. Beleza? Então, por isso que a negação da implicação é P e não Q. Porque você tem a negação da adjunção, fica não, não P, P e não Q. Então, você tem essa equivalência. Agora, por que eu estou falando disso? Por quê? Porque é o seguinte, qualquer coisa que você tenha de expressão lógica, nessa nossa tipo de lógica, nesse nosso tipo de lógica, ele ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso. Ok? E o que eu quero provar é o quê? Eu quero provar que a implicação é verdadeira. É o que eu quero. Por contradição. Como seria isso? É você pensar que não é verdade que a implicação é verdadeira. Entendeu? É você assumir inicialmente nessa técnica que a negação, a implicação não é verdadeira. O que significa então a implicação não ser verdadeira? Quando você fala que a implicação não é verdadeira, é porque o que é verdadeiro é a sua negação. Então, você assumir que a implicação não é verdadeira é a mesma coisa que você dizer que a implicação é falsa. Mas se essa implicação é falsa, é porque a sua negação é verdadeira. Então, a contradição é você parte inicialmente com a premissa de que o que você quer provar, na verdade, é falso. Então, o que você quer provar é que o que seja verdadeiro seja essa conjunção. Ou seja, em relação à implicação, é que aconteça a hipótese e não aconteça a consequência. Esse é o seu ponto de partida da demonstração por contradição. É você ter essas duas coisas juntas, onde a causa acontece, a consequência não acontece. Então você tem essa conjunção e com isso, com essas duas coisas, você vai chegar num absurdo, por sequências de argumentos válidos, por passos de demonstrações utilizando essa conjunção como verdadeira que você assumiu inicialmente, você vai chegar a uma conclusão contraditória. Essa conclusão contraditória é o que dá a certeza que foi errado você ter assumido a negação como verdadeiro. Então é porque o que é verdadeiro é a negação da negação, ou seja, é a própria implicação.
É assim que se baseia a demonstração por contradição. Então, retornando, mostrar que P implica em Q é verdadeiro por essa técnica, você vai trabalhar então com essa conjunção, P e não Q. É com ela que você vai trabalhar, com essas duas coisas. E aí, essa demonstração por contradição também é muitas vezes chamada por absurdo, tá? Você vai supor a hipótese P e a tese é falsa. Com isso, você vai chegar ao argumento contraditório. Uma vez que a hipótese contraditória conduziu ao absurdo, então você vai concluir que você ter negado aquela implicação foi um erro. Então, é porque a implicação ela é verdadeira. Nota que a demonstração por contradição. Deu uma travada aí, professor. Travou. Até a tela compartilhada também travou, né? Talvez ele caia. Voltou. Não, Caiu. voltou. Voltei. Assim que caiu, eu vi que eu caí. Então, até parei de falar. Show. Tá? Bom, o que eu estava falando é que a demonstração por contradição ela é diferente da contrapositiva. Por quê? Ó, a contrapositiva, você só tem em mãos para o seu trabalho a negação de quê? É só isso que você tem. É com ela que você vai trabalhar para concluir a negação de P. Mas veja que isso é diferente da contradição. A contradição você tem em mãos duas coisas, tanto P quanto a negação de Q. Essas duas coisas juntas que você vai conseguir chegar no argumento aí que vai dar o absurdo no final. São técnicas completamente diferentes. Não confundam, tá? Bom, e nota também que a expressão que você quer provar é uma implicação, né? É um P implica em Q. É isso que você quer. Mas, assim como vocês também lembram lá de trás, a hipótese, a hipótese não precisa ser somente uma causa, uma componente. Pode ser uma conjunção, não tem problema. A consequência não precisa ser só uma componente. Pode ser uma conjunção, uma implicação também aqui dentro, pode ser uma adjunção, não tem problema. Mas ainda assim, a essência é a mesma. Isso é uma implicação. Essa é a hipótese, essa é a tese. Se você quer mostrar por contradição, então você tem que pôr numa mesma expressão isso daqui. É a causa, que é isso tudo, e a negação da consequência, que é isso que está aqui. De modo equivalente, você vai ter, então, aplicando a negação de uma conjunção, vai ter aqui uma série de junções sendo negadas. Trabalhando com isso, você vai chegar a alguma contradição. Então, veja como é importante vocês terem entendido bem aquilo lá de trás, de negar expressões lógicas, de saber simbolizar o enunciado, porque é com ela que você vai conseguir evoluir aqui na própria sequência de passo a passo da sua demonstração e você mostrar a clareza do que você está escrevendo numa demonstração. Exemplo, a gente vai falar agora, Gabriel. Então, com isso que você consegue explicar bem um argumento que você está fazendo. Então, é por isso que muitas das vezes as notas ficam baixas, porque essa explicação está um pouco aquém a qual deveria, entendeu? E esse momento da matéria aqui, a gente junta com tudo que viu lá no passado, nessa parte de simbolizar principalmente. Beleza? Indo para os exemplos já, então o primeiro exemplo é esse que está aqui. Se A é um conjunto arbitrário, então o vazio é um subconjunto de A. Veja que isso daqui é coisa que eu já falei em aulas passadas. Na aula de teoria dos conjuntos, eu falei sobre essa propriedade que tinha no conjunto vazio, que é ele ser subconjunto de qualquer conjunto que você queira. Se lembram disso? Eu provei isso na aula lá? Sim. Não, eu não provei. Na verdade, eu só falei sobre ele, justifiquei um pouquinho falando sobre
é como você considerasse um subconjunto em que você escolheria nenhum elemento, que é possível também. Isso define, então, o subconjunto. Mas vamos ver uma definição, uma demonstração mais formal para isso daqui. Veja, esse enunciado, ele tem uma hipótese e tem uma tese, certo? A hipótese é que há um conjunto arbitrário e a consequência é que o conjunto vazio é subconjunto dele. Dele quem? É um conjunto qualquer, é arbitrário. Isso é a causa. Sobre o conteúdo da prova, Matheus, é o conteúdo que foi após a primeira prova, tá? É do conteúdo após a primeira prova até a última aula que a gente vai ter de relação de recorrência. Esse é o conteúdo da segunda prova. Mas vê que para conseguir fazer negação e tudo mais, precisa ter entendido bem o conteúdo da primeira prova, né? Então, é isso. E aí, a primeira coisa é a seguinte: se você vai fazer uma demonstração por contradição, na verdade, não somente por contradição, falando inclusive se é por contrapositiva, se é direto e tal. Primeiro de tudo, ponha no início da sua demonstração essa clareza para o leitor qual é a técnica que você está utilizando. Se é por contradição, você bota suponha por contradição, ou aqui, igual eu coloquei, por absurdo, que o que você vai supor? É justamente aquela negação da implicação que eu falei. Então, o que você vai pôr é o quê? É a negação da implicação, que é o quê? É aquela conjunção em que a hipótese acontece e a consequência não acontece. Então, no início de tudo, é isso que você vai pôr. Suponha que A é um conjunto arbitrário e o vazio não é subconjunto desse conjunto A. Entenderam? Então, vale a hipótese, vale que há um conjunto arbitrário e não vale a consequência. Ou seja, o que vale é a negação da consequência. Tudo bem? Então, esse é o primeiro passo. É você escrever o que você quer, em que você está trabalhando. Se é por contrapositiva, então o que você vai pôr é o quê? De modo inicial, você já vai pôr. Suponha por contrapositiva que o vazio não seja conjunto de A. É só nisso que você vai trabalhar. Veja que aqui você tem as duas informações, então é nela que você vai pôr. As duas informações você vai pôr, tá? Beleza? Então, é a conjunção que você tem. Tá. E aí, a gente retorna muito ao que a gente viu na aula passada também, nesse conceito de entender o que você está falando, né? Então, você está falando sobre conjunto, você está falando sobre propriedade estar contido ou não estar contido, que é o que está aqui, né? Para falar sobre não estar contido, né? Vamos falar um pouco do que significa estar contido. Então, a definição de subconjunto é o quê? B é subconjunto de A se todo elemento de B é elemento de A. Certo? Por que eu estou falando disso aqui? Porque o que eu quero falar é sobre não ser subconjunto, que é isso que está aqui. O que significa não ser subconjunto, então? É você negar essa informação que está aqui. Então, de modo equivalente, B não é subconjunto de A se houver algum elemento de B que não é elemento de A. Veja que com essa informação você já consegue encontrar o absurdo daquela informação anterior. Porque, olha só, B é um conjunto qualquer, assim como é um conjunto qualquer. Esse par B e A satisfaz isso de B não ser subconjunto de A quando ocorre o quê? Quando, tem um elemento de B. É a primeira coisa que tem que ter, que não é elemento de A. Tudo bem, mas tem um elemento de B. Isso é a contradição, porque vazio não tem elemento. Então, dessa forma, se o vazio ele não está contido em A, é porque o vazio possui algum elemento que não é elemento de A. Aí é a contradição, porque vazio é um conjunto sem elementos. Então, com isso, você conclui que estava errado essa hipótese inicial que você tomou. Então, porque o que vale é justamente a proposição apresentada. Acabou. Beleza.
tá? E essa é a ideia da contradição. Essas coisas juntas não vão combinar. A é um conjunto arbitrário e o vazio não é subconjunto de A. Isso deu um rolo aí. Tá? Tem mais um exemplo. Isso aqui é sobre raiz quadrada de 2 não ser um número racional. Vocês já viram essa demonstração em algum outro lugar? Alguém já viu? Acho que não. Desculpa, qual foi a pergunta? Se você já viu essa demonstração em algum outro lugar, na escola? Já porque eu vim de ciência da computação e eu tinha matemática discreta. A gente deu exatamente esse exemplo. Ah, você já viu matemática discreta. Tá, então realmente vê lá. É equivalente a matéria, né? Então é a mesma ementa. Então, bom, mas isso aqui é conteúdo de escola, inclusive, tá? É o que justamente faz sentido para poder ter a definição do conjunto dos irracionais. Se vocês forem na aula de teoria dos conjuntos, né, eu falei sobre conjuntos numéricos, e aí em algum momento eu falei bem rapidamente naquela aula. Bom, a gente tem a definição dos números racionais, mas a gente consegue escrever qualquer número por meio de uma fração? A resposta que eu dei lá foi não, mas eu não provei também. Então aqui está um momento que eu posso provar isso. De dizer, não, tem elementos que eu não consigo escrever por meio de uma razão. Por exemplo, raiz quadrada de 2. Tá? Então, olha a diferença desse enunciado para esse enunciado que estava aqui. E aí você tem, aqui está bem explícito, né? Quem é a causa, quem é a consequência. Está bem explícito isso aqui. Tem que ser alguma coisa, então outra coisa. Agora aqui não tem isso. E aí vocês vejam como é importante vocês saberem expressar, né, reescrever o enunciado para que fique mais claro aí quem é a causa e quem é a consequência, né? Então aqui seria, supondo que, se raiz quadrada de 2 é um número, então raiz quadrada de 2 não é racional. É isso que eu estou falando, é essa reescrita que fica mais claro quem é a causa e quem é a consequência. Tá? E aí, com isso que eu acabei de falar, como seria essa ideia por contradição? Ou seja, a negação disso que eu acabei de falar. Que é você supor que o raiz quadrada de 2 é um número, porém, ele é racional. É nisso que você tem que trabalhar. Que é, raiz quadrada de 2 é um número racional. Para ser racional, significa que ele pode ser escrito por meio de uma fração, de modo que tanto o numerador quanto o denominador pertencem aos inteiros, e, além disso, o denominador não pode ser zero. Por isso que tem o asterisco aqui. É isso que define um número ser racional. Beleza? E é nisso que a gente tem que trabalhar. De alguma forma, em relação à raiz quadrada de 2 ser igual a essa expressão, a gente vai chegar à conclusão de que está errado isso aí. Não pode ser escrito dessa forma. Tá legal? E aí, veja, para a gente dar continuidade, a gente precisa ter conhecimentos prévios, né? Porque para conseguir alimentar, né, essa construção da demonstração. E aqui é o seguinte, ok, utilizei a definição de ser racional. Beleza, utilizei alguma coisa anterior que eu conhecia. Mas uma coisa que existe dentro dos racionais é que ele pode ser escrito da sua forma irredutível. Qualquer número racional pode ser escrito por uma fração irredutível, ou seja, que não pode ser simplificada. O que é uma fração irredutível? Irredutível é que não tem como ser simplificado. E ser simplificado significa o quê? É ser redutível. E ser redutível significa o quê? É quando você tem o numerador e o denominador termos comuns.
Você pode escrever o numerador por meio de um produto de vários números, o denominador também. Você pode escrever como um produto de vários números, uma multiplicação, né, de vários números, tanto embaixo quanto em cima. Porém, você tem termos comuns. Se você tiver um termo comum no numerador com o denominador, você pode cortar esses termos e você vai conseguir uma fração simplificada. Certo? Isso. Você consegue... fatorar não significa isso, né? Mas eu entendi o que você quis dizer. Você consegue simplificar. Tá? Então, para qualquer número racional, você consegue escrever por meio de uma fração de modo que o MDC, ou seja, o máximo divisor comum do numerador pelo denominador, seja 1. Isso que é a fração irredutível. O maior divisor comum é o 1, porque não tem nenhum que divide os dois ao mesmo tempo e que seja maior do que 1. Por isso que ele é irredutível. É não simplificado, não tem como simplificar. Tá? Então, uma consequência disso, e é essa fração A sobre B, que é essa que você escreve igual a raiz quadrada de 2, porque é a sua hipótese inicial da contradição. Então, é isso que você tem que trabalhar. Supõe que ela seja irredutível, porque você sabe que tem, para qualquer racional. Então, toma A sobre B que seja redutível. Uma consequência de ser irredutível é que ambos os termos não podem ser pares. Concordam com isso? Por quê? Se os dois fossem pares, o 2 estaria comum aos dois termos, portanto, você conseguiria ter uma simplificação. Que teria o 2 tanto no A quanto no B. Porque eles são pares, então você não pode ter os ambos pares. Travou. Opa, e aí? Tudo bem? Quanto tempo? Tá, continuando. Pera aí, deixa eu voltar aqui o negócio, saiu. Agora tá direitinho. Então, tudo bem até aqui? O que eu concluí, na verdade, só por essas sequências aqui de associações a racionais, né? De que A e B não podem ser ambos pares. Tudo bem quanto a isso? Ok. Tá. Agora vamos trabalhar com isso, né? Porque você tem uma expressão. Raiz quadrada de 2 é igual a A sobre B. Então, trabalhando com essa expressão, você tem que 2 é igual a A sobre B ao quadrado. Elevando ambos os lados ao quadrado, aqui fica o 2, aqui fica A sobre B ao quadrado. Tá? Isso eu estou utilizando também conceitos que a gente entende lá da teoria dos conjuntos numéricos. Retornando na aula lá de trás, eu fiz isso com vocês. Então, você tem que 2 é igual a ao quadrado sobre B ao quadrado. E daí você tem que A ao quadrado é igual a 2B ao quadrado, né? Passando B ao quadrado para o outro lado. Então, você tem que A ao quadrado é igual a 2B ao quadrado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que A ao quadrado é um número par. Porque ele é igual a 2 vezes alguma coisa. Até então, não tem nada contraditório. Tudo de boa. Ok? Você tem que A ao quadrado é um número par. Mas e daí? Aqui, a gente utiliza um outro resultado. Eu poderia até chamar de lema, que é o seguinte. Olha só, o que você tem? A ao quadrado é par. Uma consequência disso daqui, que A ao quadrado seja par, é que A também é par. Ou seja, o que eu estou falando aqui? Estou falando, então, se... Aqui eu coloquei N, mas poderia colocar A. Se N ao quadrado é par, então N é par. Concordam que isso é algo a ser demonstrado? A gente viu isso na aula passada, mas eu recapitulando nessa aula aqui, é um resultado que eu estou utilizando no meio dessa demonstração aqui. Que eu estou querendo concluir algo sobre A, baseado que A ao quadrado é par,
Eu consigo concluir que A é par, mas por conta deste enunciado que está aqui. E é algo que tem que ser demonstrado. Isso daqui você pode demonstrar de várias formas. Um jeito seria por contrapositiva, mostrar que se n ao quadrado é par, então n é par. Como seria a contrapositiva dessa expressão? Quem pode me falar? A é igual a 2K mais 1. A expressão, toda a expressão. Qual é a contrapositiva dessa expressão toda que está aqui? Se n é ímpar, então n ao quadrado é ímpar. Isso mesmo. Então, é o que está aqui que eu tinha escrito na outra turma. Então, a contrapositiva é justamente essa nova expressão. Se você tem a negação da consequência, então você tem a negação da causa. Concordam que mostrando, demonstrando essa expressão que está aqui. Então, você tem que essa expressão também já foi demonstrada porque elas são equivalentes. E com isso, você consegue, então, avançar na demonstração que eu estou fazendo aqui para garantir que, dado que A ao quadrado é par, isso eu acabei de garantir, então eu vou saber que A também é par. Concordam com isso? Sim? Essa pausa nessa demonstração aqui é só para provar esse resultado aqui. Esse resultado aqui estou provando com esse você consegue argumentar esse pedacinho que eu quero, tá? E como é que eu demonstro aqui? Se n é ímpar, então n ao quadrado é ímpar. É simples, né? Porque n é ímpar, então n é um 2k mais 1 para algum k que pertence aos inteiros. Eu quero falar sobre n ao quadrado. Então, n ao quadrado é 2k mais 1 ao quadrado. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Então, 4k ao quadrado mais 4k mais 1. Então, você tem a soma aqui de dois pares. Então, é 2 vezes algum par mais 1 que ainda ficou ali. Então, isso é um número par. Ímpar, perdão. Isso é um número ímpar. É um par mais 1. Isto é um número ímpar. Então, você conclui que n ao quadrado é ímpar. Com isso, você sabe, então, que se A ao quadrado é par, então A é par. Por isso que você pode escrever o A como sendo igual a um 2K. Esse A sendo igual a 2K, você vai usar aqui dentro dessa expressão, que é aquela que você tinha, que você começou pela reescrita por meio dessa fração que você supôs que existe. Então, você tem que A ao quadrado é igual a 2B ao quadrado. Então, você vai ter que 2, né, é igual a ao quadrado, que é 2k. Então, é 2k ao quadrado sobre b ao quadrado. Então, você tem que 2 é igual a 4k ao quadrado sobre b ao quadrado. Então, você tem que 2b ao quadrado é igual a 4k ao quadrado. Só substituir essa informação nova que eu sei sobre o A nessa expressão anterior que eu tinha, nessa daqui no caso. Analisando, cortando as expressões, né, o 2 com 2 lá, então você tem que b ao quadrado é igual a 2k ao quadrado. E daí? Bom, a gente tinha que A é um número par. Agora a gente tem que b ao quadrado é par, porque b ao quadrado é 2 vezes alguma coisa. E da mesma forma, como b ao quadrado é par, você tem então que b também é par. Então, você tem que tanto A é par, quanto B é par. Ou seja, está errado você ter suposto que poderia ter tido essa escrita racional. Então, essa é a contradição. Porque se pudesse ter essa escrita por meio dessa fração, você teria que ambos, A e B, não são pares.
mas você consegue concluir que ambos são pares, porque A ao quadrado é par, como consequência, o A é par. B ao quadrado é par, então, como consequência, por conta desse mesmo resultado aqui, B é par. Então, A é par, B é par. Contradição. Porque assumimos que A era assim. Era par mesmo. Ah, o A, eu não assumi que A é par. Foi o que eu provei aqui no que eu botei na canetinha. Foi o resultado dessa demonstração aqui. Então, A ao quadrado é par por conta dessa expressão que está aqui. Se o A ao quadrado é par, A é par. É isso que você está perguntando do porquê. Que é justamente justificado por essa expressão que está aqui. Se n ao quadrado é par, então n é par. Ou seja, se A ao quadrado é par, então A é par. Isso eu demonstrei por contrapositiva, nesse pedacinho que está aqui. A demonstração por contrapositiva foi dessa expressão que está aqui. Entendeu, Matheus? Que recapitulando se n é ímpar, então n ao quadrado é ímpar. Demonstrando isso, eu sei então que também é verdade que se n ao quadrado é par, então n é par. Entendeu? Então isso é a contradição. Legal? Beleza? E aí vocês vão ver, na lista tem exemplos bem legais lá também. Que aí vocês têm que, primeiro, escreve o que realmente seria a expressão contraditória ali, né? Que é a causa acontecendo e a negação da implicação acontecendo, né? E aí você tem que conseguir chegar em algo que não funcione. Eu adoro essa técnica, realmente eu adoro por contradição. Inclusive, eu estava até falando, ontem eu dei aula, toda segunda e quarta eu dou aula na pós-graduação. Eu tive uma aula toda, a aula toda de ontem foi só para provar um teorema. Um teorema. Esse um teorema que eu provei a aula toda foi por contradição. Então, é bem interessante, né? Então, a gente fala, isso tudo que eu estou ensinando para vocês, para as minhas turmas de mestrado e doutorado, eu utilizo em toda aula, entendeu? Então, é importante que vocês tenham essa clareza das técnicas, porque onde vocês vão aplicar, né, aí depende muito para onde vocês querem ir, entendeu? Porque vocês querem argumentar a veracidade de alguma informação. E aí vocês podem usar várias dessas técnicas. A indução é muito interessante também, que a gente vai ver depois. Mas a contradição é bem elegante, eu acho bem elegante. Por que o lançamento vazio pertencer a todo o conjunto N foi comprovado quando você mostrou que os subconjuntos complementares são criados em simultâneo? Eu só tenho um caso que não pode ser usado a contradição. Tecnicamente falando, não. Você consegue, porque você tem uma implicação. Então, você consegue ter a expressão por contradição dela. E não tem receita de bolo. No sentido de, se a expressão for assim, de tal forma, então a contradição vai ser a melhor forma de resolver. Isso não tem. Você acaba intuindo isso baseado em alguma série de conhecimentos prévios. Aí você vai conseguir ter uma clareza melhor quanto a isso, Gabriel. Tá? E aí o que você tem que fazer? No início de tudo, você vai ter um enunciado, uma expressão, que a técnica vai estar em suas mãos. Você vai ter que decidir qual é a técnica que você vai fazer. E aí, antes de começar, pensa como seria a expressão de contradição. Será que com essa conjunção você já não enxerga algo no futuro que vai ser contraditório tão claramente? Ou não? Às vezes, pela contrapositiva, só supondo a negação da implicação como hipótese, você consegue garantir a negação da hipótese. A negação, perdão, voltando. A contrapositiva, às vezes você só supondo a negação da tese, trabalhando nela, você já enxerga como seria a negação da hipótese, igual foi aqui.
igual foi aqui. Não pensei em provar por contradição esse pedaço, porque era mais fácil para mim trabalhar somente nessa informação. Mas, às vezes, juntando os dois pedaços e fazendo justamente a conjunção, né, que é a hipótese acontece e a tese não acontece, você já vê claramente algum problema nisso. E aí, retornando, você tem um enunciado. Primeiro pensa um pouco por alto nessas técnicas. Qual que é mais fácil de você trabalhar? É subjetivo. De novo, igual eu falei na aula passada. O que é mais fácil para mim não pode não ser o mais fácil para você. Mas você vai ter alguma evidência melhor de uma das técnicas em relação à outra. Acho que alguém levantou a mão, né? Foi o Iago? Sim, Pode fui eu. falar. E tem bem a ver com o que você está comentando agora. Eu ia falar que o que me preocupa é no uso dessa técnica da, da contradição existir algum caso que me daria um falso, digamos, falso positivo. Eu sei que não é esse nome que eu tenho que usar, mas enfim, que daria ali, tipo, algo que demonstrasse que não, na verdade, aquilo ali é uma verdade e tudo mais. Mas como você Ah, comentou agora, a gente tem que avaliar a técnica que mais convém, né? E tentar é. imaginar se aquilo ali te daria Não, uma mas ideia esse, errada. esse problema você não vai ter. Se Sim, você sim. tiver, claro, se for o enunciado, se quiser provar realmente estiver verdadeiro, que é o que vai aparecer na prova, né? Assim, prove que isso é verdadeiro. Então você já sabe que é verdadeiro. Uhum. Pode ser que aconteça, eu já fiz isso em turmas anteriores, uma ou outra colocar o enunciado e eu coloco assim, "Ei, isso é verdadeiro ou é falso? Se for verdadeiro, prove. Se for falso, dê um contra-exemplo." E é Uhum. interessante esse tipo de questão que você não sabe se é verdadeiro ou não é. Então, às vezes, quando você pensa na contradição daquilo que você está achando que é verdadeiro, você consegue chegar em algo ali que a negação é verdadeira. Então, você já tem em mãos meio que uma montagem de um contra-exemplo, dependendo da situação. Uhum. Entendeu? Sim. Eu só penso mesmo em algum caso que exista, aí você vai fazer a contradição e ela dá falsa, aí você fala, beleza, então isso ali eu posso falar que é verdadeiro, sendo que não é. Era um caso em específico. Aí a pessoa teria que analisar e ver se a contradição não era a melhor opção de técnica a se usar. Não, mas espera aí, se você está pensando por contradição, aí você chega à conclusão que deu verdadeiro, se não chegou a contradição nenhuma, é porque você errou em algum passo. Hum, Porque isso você tem a certeza disso por meio de conhecimentos em lógica. Porque você tem uma expressão, P implica em Q. Se você está supondo verdadeiro P e não Q, é porque você está supondo como falso P implica em Q. uhum, E se você sabe que inicialmente a implicação é verdadeira, então P implica em Q tem que ser falso, não pode ser verdadeiro. entendeu? Sim. O contrário do que eu falei, né? P implica em Q tem que ser verdadeiro, não pode ser falso. O que eu. E aí, se você Então. está indo para uma contradição, é porque você já negou o que está correto. Mas é claro, tem que fazer o passo a passo. Uhum, E aí, se não chegou em nenhuma contradição, é porque pode ter acontecido o quê? Ou você expressou errado a conjunção, você não fez de fato P e não Q, você pode ter feito uma coisa diferente ali. Ou no passo a passo ali, você fez alguma gafe, cometeu algum erro ali, entendi. entendeu? Aham. Mas É, sempre que houver um problema, eu vou ter que. Nem sempre eu vou, tipo, beleza, essa técnica aqui. Eu tenho que sempre olhar e às vezes vai ter mais uma técnica que eu posso usar, né? com certeza. Aham. Pode Uhum. ter, É vai. porque eu tô falando isso porque geralmente é, eu vejo uma forma de funcionar e às vezes tem outra mais fácil, e aí eu fico preso em uma, já fico preocupado já em ter em mente que existem outras, né? Então, Você vai para mais fácil. Você faz aqui, você acha mais fácil. A não ser que o enunciado peça. uhum, Demonstre por contradição. Ou por tal coisa.
Mas, de modo genérico, você vai fazer o que for mais fácil. É o que a gente faz nos artigos. A gente encontra resultado novo. E a gente tem que escrever os artigos. Essas escritas são demonstrações de teoremas que a gente faz. E aí, eu vou fazer o que for mais fácil. Porque é o melhor, né? É o mais fácil. Uhum. A Larissa perguntou uma coisa, eu não entendi sua pergunta não, Larissa. É que teve uma vez, você estava explicando dos subconjuntos, você disse que eles são criados em simultâneo, praticamente. Que, por exemplo, o subconjunto que tem todos e não tem vazio, cria ao mesmo tempo o conjunto vazio. Todos os subconjuntos têm mais ou menos a mesma quantidade, porque você pega todos os elementos e distribui em dois conjuntos, que fala que pode pertencer ou não pertencer no elemento do subconjunto. Certo. Isso não prova? Porque tem sempre o conjunto vazio? Não. Isso prova também. É uma técnica que é direta, né? Isso é um bom exemplo. Na verdade, isso que você falou é um outro tipo de demonstração para dizer que o vazio está contido em qualquer conjunto. É de você ter na configuração genérica ali, né, essa possibilidade de um elemento qualquer pertencer ou não pertencer. Então, você tem essa possibilidade de ter todos os elementos não pertencendo. Então, isso é utilizando a técnica direta, você está argumentando que sim, o vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Utilizando a técnica direta. A que eu fiz aqui foi utilizando a técnica da contradição. E aí responde um pouco, talvez, caso vocês tenham essa dúvida, né? Você pode ter duas técnicas aplicando ao mesmo problema, não tem problema não. Entendeu? Tá bom, então. Obrigada. Beleza. Vou agora para a demonstração por casos. E aqui não tem muito o que falar, porque por caso, o nome já diz, é você conseguir particionar o seu universo de possibilidades aí em casos. Quando você tem no seu enunciado alguns casos a você tratar, cada caso você trata do jeito que você quiser. Você pode utilizar a técnica que você quiser para cada um dos casos, tá? Vimos na aula passada até exemplos de demonstrações que foram feitas por caso. E aqui a gente vai ver mais. Olha só essa daqui. Não vou provar essa proposição 3, tá? Mas olha só. Sejam x e y pertencentes aos inteiros. Isso daqui é algo que faz parte da hipótese geral do problema. O que você quer provar é que essa causa tem essa implicação, ou seja, x e y têm a mesma paridade como causa, então a soma deles vai ser par. Como vocês provariam isso? Ah, isso aí que o Roger colocou. Isso. Ver quando os dois são pares e quando os dois são ímpares. Ver o que cada coisa acontece é separar em caso. Então, você tem o primeiro caso, que é quando x e y são ambos pares, e você tem o caso em que quando x e y são ambos ímpares. Olha só, cada caso você vai analisar separadamente. Porque a sua hipótese nesse primeiro caso é que os dois são pares. Então, o x pode ser escrito como um 2k, o y pode ser escrito como um 2k'. Vai fazer a soma dele e vai ver que vai dar um número par. O caso 2, x é o número ímpar, y é o número ímpar. Então, x não é mais 2k, é um 2k mais 1. Y é um 2k' mais 1. A soma deles vai ser o número par. É isso que você tem que fazer cada caso separadamente. Vocês lembram que na aula passada eu usei um termo, eu até chamei a atenção sobre ele, que é sem perda de generalidade? E eu falei que aquilo era muito importante. Aparece em vários outros lugares. Então, vocês conseguem enxergar o porquê lá eu pude usar o sem perda de generalidade e aqui não?
Porque o que de fato significa o sem perda de generalidade? Não se tornar algo muito particular ali. Né? O sem perda de generalidade é quando você pode particularizar, mas isso vai estar análogo a todos os outros casos, o que não acontece aqui. Porque, olha só, o da aula passada, o enunciado era assim, se x e y possuem paridades opostas, então a soma deles é ímpar. É isso que estava lá. No caso, seria sem exceção. Eu não sei, deixa eu. Talvez sim, talvez não, Alice. Não sei em qual contexto está falando isso. Mas, enfim, quando. Aqui é aquela expressão que eu acabei de falar, tá? X e Y têm paridades opostas. E eu quero concluir que a soma é ímpar. Tá, o que eu falei lá naquela aula é, sem perda de generalidade, assuma x par e y ímpar. Por que eu estou falando naquele contexto lá de trás, sem perda de generalidade? Entenderam o que eu acabei de falar, gente? Não estou escrevendo, mas eu estou falando. Vocês estão entendendo? Pode repetir a pergunta? Tá, só deixa eu ver pela desculpa. Porque poderia ser qualquer valor, desde um par e outro ímpar. Isso aí, Larissa. Tá, mas deixa eu repetir então a pergunta. O enunciado era: se x e y têm paridades opostas, então x mais y é ímpar. Aquele era o enunciado que eu apresentei. Na demonstração dele, eu falei o seguinte: assumimos, sem perda de generalidade, que x é par e y é ímpar. Assumindo isso, eu demonstrei e acabou. Assumindo que x é par, então x é um 2k. Assumindo que y é ímpar, então y é igual a 2k' mais 1. A soma dos dois vai dar ímpar. Vai ficar 2k mais 2k' mais 1. Isso é ímpar. E aí que tá. Acabou aí. Mas eu particularizei, porque o enunciado se referia a x e y terem paridades opostas. E eu falei, x é par, y é ímpar. Mas isso contempla todos os casos? Não. Porque você tem um caso em que x é ímpar e x é ímpar e y é par. Mas é análogo. Então, por isso que posso particularizar alguns casos, igual isso que eu acabei de falar, porque ele já é geral o suficiente para garantir o que eu queria. Entenderam o que eu falei? Sim. Porque você trocar um virar par, outro virar ímpar, é comutativa a soma, então não vai gerar nenhum efeito, não vai gerar nenhum problema. Isso é diferente do que é feito aqui. Eu não posso particularizar a x e y serem ambos pares. E acabou aqui. Se eu só fizesse esse primeiro caso, estaria errado. Porque definição de par é diferente de definição de ímpar. E aqui eu estou assumindo ambos pares. Mas aí sim você ainda tem outro caso para tratar, que é ambos serem ímpares. Então não é análogo. Então você tem que analisar cada um separadamente. Beleza? Tá bom. Com isso demonstrado, e aí para demonstrar é basicamente isso que eu acabei de falar, né? Tem esses dois casos, cada caso se analisa exatamente igual vimos na aula passada. Tá. A gente consegue, olha só que interessante, falar de teorema e corolário. Então, isso é uma proposição. Vou falar agora um resultado que ele é maior, no sentido de ser mais abrangente, talvez, de considerar mais coisas do que essa proposição. E depois eu vou falar de um resultado que é uma consequência desse teorema aqui. Tá? Então é o seguinte, olha só como é um teorema baseado nessa proposição. X mais Y é par. Lembram disso daqui?
Sim. E o que é? Se somente se. Isso, então, x mais y é par, se e somente se x e y têm a mesma paridade. Primeiro, vocês concordam que esse enunciado é diferente desse enunciado? Sim. Sim. Porque isso é uma biimplicação e isso é uma implicação, são coisas diferentes. A biimplicação, vocês sabem que ela tem que ter os dois casos. Na biimplicação, vou pôr logo tudo aqui, depois eu vou explicar. Na biimplicação, você tem que x mais y é par, se e somente se x e y têm a mesma paridade. E o que isso quer dizer? É uma biimplicação. É um P que biimplica em Q. Isso é equivalente a P implica em Q, P implica em Q e Q implica em P. Então, a biimplicação, você tem dois casos para tratar. Então, quando você tiver um enunciado que é um se e somente se, você tem que separar nesses dois casos, você tem que provar cada caso separadamente. O primeiro caso é, então, você escolhe qual é o primeiro e qual é o segundo, mas, né, aqui, se x mais y é par, então x e y têm a mesma paridade. Isso daqui a gente chama de ida da demonstração. É a ida da biimplicação, tá? A gente denota até por essa setinha aqui mesmo, do sentido para lá. Então, é quando você tem essa causa, então você vai ter esta consequência. Tá legal? Isso é o que a gente chama da ida da biimplicação. É quando você tem uma biimplicação sendo apresentada, aí a gente fala assim, vamos demonstrar a ida da biimplicação. A gente usa esse termo. Então, isso aparece quando você tem a causa, somente sendo o primeiro, aqui, o do lado da esquerda, e a consequência, o lado da direita. É independente do segundo caso. Porque o segundo caso é, você tem como causa o lado da direita, né? Que no caso é esse daqui, x e y têm a mesma paridade, e a consequência é que x mais y é par. E vocês enxergam que, de fato, essa proposição até pode ser chamada de lema para esse teorema? Por quê? Olha esse enunciado. X e y têm a mesma paridade, então x mais y é par. Para demonstrar esse caso 2, nem preciso, porque ele já foi o proposição 3. Então, a demonstração desse caso 2 é exatamente a demonstração da proposição 3, porque é o mesmo enunciado. Então, só teria que demonstrar o primeiro caso. Entenderam? Entenderam, gente? Sim. Tá legal? Uma demonstração por biimplicação, você tem que separar nesses dois casos, na ida e na volta. São independentes. Em um, você pode utilizar aqui, por exemplo, eu demonstraria isso por contrapositiva, essa ida. E a volta já foi demonstrada aqui, nesses casos aqui dentro da proposição. Por exemplo, pode fazer de um outro jeito, não tem problema. Tá legal? Enfim, agora, um corolário, uma consequência desse teorema é esse a seguir. Olha só. Se x mais y é par e y mais z é par, então x mais z é par. Vocês conseguem enxergar isso aqui como uma consequência desse teorema? Por quê? Uma consequência do teorema, o que significa? É quando, na demonstração desse resultado que você está querendo, você tem que utilizar esse teorema aqui dentro. Então, olha só como aparece como causa uma conjunção. Então, você tem essa informação e essa informação como hipótese. Essa demonstração que eu vou apresentar aqui nesse corolário vai ser utilizando a técnica direta. Além dessa hipótese, você tem que utilizar, então, a consequência que você tem do teorema anterior.
e com isso vai conseguir garantir o que você quer. Porque, olha só, a causa é x mais y é par, y mais z é par. Então, o teorema 1 garante que se x mais y é par, então x e y têm a mesma paridade. Veja, no teorema, tinha até algo mais forte, se somente se. Nem precisei dele. Só precisei usar esse primeiro caso, ó. Se x mais y é par, então x e y têm a mesma paridade. Ele que eu usei aqui dentro. Então eu sei que x e y têm a mesma paridade. Isso que está aqui foi olhando somente para essa hipótese. Agora, a outra hipótese é essa daqui. Então, da mesma forma, x e y sendo par, x mais y mais z sendo par, então você sabe que também y e z possuem a mesma paridade. Também utilizando esse resultado aqui. Então, o que você tem? Olha só. X e y têm a mesma paridade, y e z têm a mesma paridade. Y é igual para os dois. Então, você tem que x, y e z têm a mesma paridade. E daí? E daí que você tem a volta aqui, ó. Você sabe que, então, x tem a mesma paridade que z. Então, se você tem dois termos que têm a mesma paridade, a soma deles é par. Então, você ganha como que isso aqui que a gente queria. X mais z é par. E acabou a demonstração. Entenderam? Sim. Esse, Então, por caso, eu achei um pouquinho mais tranquilinho do que os outros. veja como é importante. Na verdade, ele pode ser, talvez pelos exemplos que eu coloquei, mais tranquilos, mas ele é tão difícil quanto qualquer outro, porque, na verdade, dentro de cada caso, você vai utilizar qualquer outra técnica que você já sabe. Então, o grau de dificuldade é igual. Tá? O principal aqui que eu chamo a atenção é vocês saberem escrever e justificar o que vocês estiverem pondo. Tá? Então, saber chamar corretamente os teoremas anteriores, caso vocês utilizem, ou as justificativas corretas em cada etapa. Isso é muito importante, tá? E aí já tem um outro exemplo, então, que é esse daqui. Todo inteiro que é um cubo perfeito, ele é um múltiplo de 9, ou um múltiplo de 9 mais 1, ou um múltiplo de 9 menos 1. Bom, tem algumas coisas que a gente tem que saber, né? Primeiro, o que é um cubo perfeito, né? Um cubo perfeito é um número que é o resultado de alguma variável elevada ao cubo. Então, por exemplo, 27 é um cubo perfeito? Isso, é um cubo perfeito, porque é 3 vezes 3 vezes 3, isso é igual a 27. Né? E aí você tem vários, tem infinitos números de cubo perfeito aí, né? Bom, uma dica aqui é você particionar o conjunto dos inteiros. Tá? Olha a consequência que eu quero. Se um inteiro é um cubo perfeito, então ele pode ser escrito como múltiplo de 9, ou múltiplo de 9 mais 1, ou múltiplo de 9 menos 1. É isso que eu quero provar. Veja que eu acabei de falar numa escrita diferente do que está aqui. Eu botei todo, ele inteiro, blá, 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 é tal coisa. Mas aí eu estou usando uma reescrita dos enunciados quantificados. Então veja como é importante que vocês tenham a clareza que nem todo enunciado que vai aparecer vai estar escrito como um se alguma coisa, então alguma outra coisa. Por exemplo, aqui não está. Certo? Mas como eu sei que vocês sabem simbolizar enunciado quantificado, uma reescrita para esse enunciado é que é qual? Se um inteiro é um cubo perfeito, então
esse número é um múltiplo de 9, ou um múltiplo de 9 mais 1, ou um múltiplo de 9 menos 1. Porque lá na simbolização era o quê? Para todo x, p de x, que no caso seria seu inteiro cubo perfeito, aí seria até uma conjunção, mas enfim, aí teria a consequência, que é poder ser escrito dessas formas aqui, certo? Então veja como é importante também vocês saberem simbolizar enunciados quantificados, até para poder reescrever por meio de uma implicação. E aí você tem a clareza de quem é a causa e quem é a consequência, tá? Mas enfim, eu quero então concluir que um número qualquer que eu escolha, ele vai pertencer a um desses três conjuntos. Um conjunto dos números que são múltiplos de 9, outro conjunto dos números que são múltiplos de 9 mais 1, e outro conjunto que são os múltiplos de 9 menos 1. O que significa você particionar os números nesses três conjuntos? Um jeito de você pensar na divisibilidade por 3. Porque qualquer número, quando você divide por 3, vai dar um de 3 resultados. Ou vai dar resto zero, porque é quando é múltiplo de 3. Vai dar resto 1, quando é um múltiplo de 3 mais 1. Ou vai dar resto 2, que é um múltiplo de 3 mais 2. Certo? Tudo bem? Sim. Mas o que significa o número ser múltiplo de 3 mais 2? É a mesma coisa você pensar ser o múltiplo de 3 menos 1. Certo? Dá na mesma. Porque a divisibilidade vai sempre crescendo de 1 em 1 aos restos aí. Depois de você somar o múltiplo de 3 mais 2, se você somar mais 1 depois, vai virar o múltiplo de 3. Então, o múltiplo de 3 menos 1 é exatamente o múltiplo de 3 mais 2. Então, por isso que foi a separação que eu coloquei aqui. Múltiplo de 3 mais 1, múltiplo de 3 menos 1. Agora, eu sei que é possível fazer isso. Porque dentro dos inteiros, eu posso particionar, por exemplo, pares e ímpares. Não posso? Estou particionando em dois conjuntos. São os múltiplos de 2, ou seja, são os que dão resto zero pela divisão de 2, ou são os ímpares, que são aqueles que dão resto 1 pela divisão do 2. Então, separaria em dois conjuntos aí, dividindo por 2. Dividindo por 3, separa em 3. Dividindo em 4, separa em 4. E assim por diante. Justamente pelo critério de resto da divisão dessa divisibilidade aí. Escolhi o 3 porque é justamente o que essa consequência vai me referir. Então, eu tenho que ser malandro. A consequência vai estar o número em um desses três conjuntos. Então, 3 conjuntos é dividido por 3. Então, por isso que eu tomei a divisibilidade por 3 aqui. Entenderam por quê? Baseado nisso, é simples. Acabou separar em casos. Então, eu sei que o número qualquer, ou ele é múltiplo de 3, ou ele é múltiplo de 3 mais 1, ou ele é múltiplo de 3 menos 1. Então, eu tenho que tratar o cubo perfeito desses números aí. Porque um primeiro caso é quando o número ele é múltiplo de 3. Como é um cubo perfeito? É esse número que é múltiplo de 3 elevado ao cubo. Tem que analisar esse caso. Analisando esse caso, eu vou conseguir concluir que ele é um múltiplo de 9. Tem que analisar outro caso, que é o número ser um múltiplo de 3 mais 1. E aí, o cubo desse número, analisando essa expressão, você vai ver que vai dar um múltiplo de 9 mais 1. O terceiro caso, que é ser um múltiplo de 3 menos 1. Analisando o cubo dessa expressão, você vai ver que vai ser um múltiplo de 9 menos 1. Para tratar dessa expressão aqui, o que significa o cubo de uma expressão que é uma soma de dois termos? Isso é um binômio elevado a 3. Poderia estar elevado a qualquer n aqui, mas como é que eu estou tratando de 3? Então, o cubo, né, é ao cubo. Infelizmente, vocês não têm esse período dessa matéria, mas tem no YouTube lá a aula que eu explico isso. Como expandir essa expressão. Isso é um binômio de Newton. Mas, enfim,
para ir mais direto ao ponto, vocês podem muito bem multiplicar os 3K mais 1, que multiplica 3K mais 1, que multiplica 3K mais 1. Fazendo a distributiva disso tudo, vocês vão ver que se enquadra exatamente numa expressão como essa. Aqui você sabe que 3 ao cubo é 27. 27 vezes K ao cubo. 27 é o quê? É 9 vezes 3. Então, essa expressão é 9 vezes 3 vezes K ao cubo. Então, 9 vezes alguma coisa, isso é múltiplo de 9. Então, nesse primeiro caso, está argumentado que vai entrar nesse caso aqui. Pode ser escrito como múltiplo de 9. Falta argumentar os outros. Do K mais 1 ao cubo, K menos 1 ao cubo, vocês vão ver que um vai se enquadrar aqui, o outro vai se enquadrar aqui. E acabou a demonstração. Professor, mas eu tava pensando uma coisa aqui ao longo da explicação. Por exemplo, todo inteiro que é um cubo perfeito é um múltiplo de 9 ou de 9 mais 1, e assim vai. O 125 ele é um cubo perfeito, certo? Deve ser. 5 ao cubo. 5 ao cubo? Tá. Uhum. Mas onde que ele se encaixa aí? 5. 5, ele se encaixa onde aqui? Porque é nele que você tem que tratar, porque o 125 é o resultado do cubo perfeito. Então, 5, ele é múltiplo de 3? Não. Não é? Ele é múltiplo de 3 mais 1? Também não. Ele é múltiplo de 3 menos 1? Também não. Tem que ser, pô. Se você entendeu que isso aqui faz sentido, tem que estar em algum desses três aí. Ele não é um múltiplo de 3 menos 1? O 5? Cara, minha cabeça já tá explodindo dessa hora. O 5? Divide por Certo. 3. Vai dar qual resto? Divisão inteira, tá? Resto 2. Isso, resto 2. É que eu tava com o microfone fechado aqui. Sei, tá bom. Tava aí. Não tava mesmo. Aí, isso aqui, até Você ficou com a cara parada pra mim, eu fiquei, caramba, rei. 2. Isso. 2, certo. Vocês entenderam quando eu falei de ser resto 2? É a mesma coisa que você falar menos 1? É o múltiplo de 3 menos 1? E pô, você consegue escrever o 5 como sendo o múltiplo de 3 menos 1. É 6 menos 1. 6 é múltiplo de 3. 3 vezes 2 é 6. Peguei agora. Então, ele se enquadra aqui. Nesse terceiro caso. E aí o 125 vai estar aqui. Como resposta nesse caso específico que você tomou. Entendi. Até porque 9 vezes 14 é 126. Então é um múltiplo de 9 menos 1. Isso 125. Isso aí. Isso é um certificado que está funcionando, né? Mas é claro que você tem que fazer genérico, independente do K que você estabeleceu aí. Entendeu? Fechou. Eu não estava entendendo muito bem essa questão do menos 1 e do mais 1 aí mesmo. Bom, gente, é isso. Acabou a aula. Acabou nada. O Jonathan tá fazendo uma pergunta aí. Quem tá fazendo pergunta? O Jonathan, no chat aí. Agora que eu vi, foi mal. Pô, não peguei essa parada do menos 1. Tem como calcular? Tem. Então, você está se referindo ao... Aqui? Essa parte aqui? Porque, olha só, essa aqui é uma demonstração que você tem que usar um pouquinho de malícia. Tá, deixa eu tentar falar de volta e depois a gente volta no exemplo aí que o Rafael sugeriu. Então, a gente tem que usar um pouco de malícia em relação ao que a gente quer concluir. A gente quer concluir que o cubo perfeito ele vai estar em um desses três conjuntos aí. Tá? A gente quer concluir que vai estar um desses três conjuntos. Eu usei aqui um pouco do meu conhecimento prévio
por exemplo, de teoria dos números, de estudos em criptografia que eu tenho, que é um pouco desse entendimento de critérios de divisibilidade. E aí, com isso, bom, nem precisava saber, mas eu sei que, eu quero concluir que os números vão estar, quaisquer cubo perfeito que você tome, qualquer um desses vai estar em um desses 3 conjuntos. Então, 3 conjuntos. E aí, como eu consigo particionar, separar os números em 3 conjuntos? Eu conseguiria separar em 2 conjuntos os números, caso eu quisesse separar em par e ímpar. Separo em 2 conjuntos. Crio uma partição em 2 partes. Tem os pares, tem os ímpares. Mas eu não quero 2, eu quero 3. Então, por isso que eu olho a divisibilidade por 3. Então, eu sei que os números nessa divisibilidade por 3, você dividindo o número por 3, quais são os possíveis restos que você vai ter? Ou resto 0, ou resto 1, ou resto 2. Resto 0 significa que o número pode ser escrito como um 3 vezes k. Resto 1 significa que você pode escrever o número como 3k mais 1, porque ele é um múltiplo de 3 mais 1 por conta do resto que vai ser. Pode ser que seja resto 2. Resto 2 significa você poder escrever o número como sendo um 3k mais 2, que é a mesma coisa do que falar um 3k qualquer aí, ou um 3k menos 1. Por quê? Quando você soma no múltiplo de 3, você vai gerar um outro múltiplo. Concorda com isso, João? Caí. Voltei. Voltou. Eu caí em qual momento? Quando você estava assim, ó. Tá. Então, quando você tem um múltiplo de 3 e você somar 3, o que você vai gerar é um novo múltiplo de 3. Concorda com isso? Então, quando você tem um múltiplo de 3 e subtrai 1, o que você está gerando? É exatamente o múltiplo de 3 anterior a esse múltiplo de 3 mais 2. Entendeu? Isso. Então, essa separação em restos de divisão por 3, eu fiz dessa forma porque é parecido com o que eu queria ter de consequência aqui. De ser múltiplo de 9 mais 1, múltiplo de 9 menos 1. Tentei dar um pouco desse ar de relação aos casos possíveis para chegar mais perto do que eu quero. Então, separei em múltiplo de 3 mais 1, múltiplo de 3 menos 1. Isso são os possíveis valores inteiros que existem. Esses casos, a partição de todos os inteiros que eu tenho. É sobre eles que eu quero trabalhar. Mas não é só sobre eles propriamente. É sobre o cubo perfeito. O cubo perfeito, ele é sempre o inteiro qualquer elevado ao cubo. Isso é um cubo perfeito. Tá? Então, dentre os elementos que são múltiplos de 3, como são os cubos perfeitos deles? É justamente 3k elevado ao cubo. Esse 3k elevado ao cubo, você vai ver que você consegue escrever também como um 9 vezes alguma coisa. Então, ele vai ser um múltiplo de 9. Esse 3k ao cubo, na verdade, ele vai ser 3k ao cubo, vai ser 27k ao cubo, que na verdade é 9 vezes 3k ao cubo. Então, ele é 9 vezes alguma coisa, independente de ser ainda por 3, tudo bem, mas ele é múltiplo de 9, porque é isso que está aqui. Trabalhando nessas contas em relação ao segundo caso, ao terceiro caso, você vai ver que vai entrar nesse conjunto vai dar múltiplo de 9 mais 1,
vai dar o outro caso, que é ser um múltiplo de 9 menos 1. Mas aí não ia dar certo, Matheus. Se você tentasse ir múltiplo de 9, múltiplo de 9 mais 1, múltiplo de 9 menos 1, vai ter um monte de gente que não está nessa conta. Vai ter os múltiplos de 9 mais 2, múltiplos de 9 mais 3, múltiplos de 9 mais 4. Então, e esses caras aí, eles são a consequência. Não é. Travadinha. Mas aqui eu estou indo na técnica direta. Pela técnica direta, eu tenho que pegar um número arbitrário e elevar ele ao cubo. É ele que eu quero tratar e dizer como consequência se ele vai ser o múltiplo de 9, ou múltiplo de 9 mais 1, ou múltiplo de 9 menos 1. É com essa hipótese que eu estou trabalhando. Então, mesmo que você tente fazer, beleza, eu tentaria um pouco nesses múltiplos de 9. Tá, mas múltiplos de 9, ele é o quê? Ele não é um número somente, ele é o resultado de um cubo perfeito. Então, você ainda tem que tirar a raiz cúbica desse múltiplo de 9 e tentar escrever de como ele era antes de tirar a raiz cúbica, entendeu? Ou a mesma coisa do mais 1 e do menos 1 aí. Então, ficaria mais embolado. Então, aqui, é importante ter essa clareza de é na hipótese que eu estou trabalhando e é nela que eu quero concluir o que está escrito ali. Entendeu? Manipular algebricamente? Então, aí depende em qual dificuldade, em que exatamente a dificuldade. Tem algumas aulas passadas que eu revi muito rapidamente isso, Leonardo. Aula de teoria dos conjuntos, quando eu fiz conjuntos numéricos, mas eu nem fiz muitas contas, né? Então, na aula de indução, a gente vai trabalhar muito isso. Daqui a 2 aulas, indução a gente tem que fazer bastante manipulação algébrica, tá? Se a sua dificuldade é em fazer, por exemplo, essa conta aqui, tá? Tem a aula de binômio de Newton que eu ensino lá no YouTube, então você pode ver por lá. Mas aqui, você pode até pensar assim, ó, é 3k mais 1 ao quadrado que multiplica 3k mais 1. Isso é 3k ao cubo, né? E 3k mais 1 ao quadrado é exatamente o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, isso aqui é 9k ao quadrado mais 6k mais 1. Isso que multiplica 3k mais 1. Agora faz a distributiva aqui. Então, você tem que fazer esse multiplicando por esse, multiplicando por esse, multiplicando por esse, depois esse por esse por esse, esse por esse. Então, ficaria 27k ao cubo, multiplicando isso aqui por isso aqui, esse aqui para cá, mais 18, né, 6 vezes 3, k ao quadrado, mais 3k, porque é esse por esse aqui, mais, agora 1 multiplica todo mundo aqui, então seria mais 9k ao quadrado, mais 6k, mais 1. Então, esse aqui é o resultado, aí seria 27k ao cubo, mais 18k ao quadrado, mais 3k, mais 9k ao quadrado, mais 6k, mais 1, tá? E aí você ia até concluir já direto, ó, que isso aqui vai dar um múltiplo de 9 mais 1. Porque aqui, 27 é múltiplo de 9, então é 9 vezes 3k ao cubo. K ao quadrado aqui tem K ao quadrado aqui. Então, 18 mais 9 é 27, né? Então, vai dar também 27k ao quadrado. E aí 27, você sabe de novo que é 9 vezes 3. Então é 9 vezes 3k ao quadrado. Aqui, ó, 3k mais 6k. Isso é 9k. Então isso aqui é 9k. Mais um que ficou de fora ali. Então isso tudo aqui, ó, é uma soma de múltiplos de 9. Então isso aqui é um 9k mais 1. Então você concluiu que essa soma aqui, ao cubo, né? É um múltiplo de 9 mais 1. Então, enquadrou nesse conjunto aqui. Entendeu? Depois, você vai fazer o mesmo para o múltiplo de 9 aqui, né? Desse
múltiplo de 3 menos 1 elevado ao cubo, você vai concluir a mesma coisa que vai entrar nessa daqui. Então, repara que esses casos englobam todos os números possíveis, porque você particionou. E lembrar o que é uma partição? É uma separação em conjuntos, de modo que a união dá o completo, dá o todo, e a interseção é vazia. Então, o que mais importa para a gente aqui é que a união deu todo. O que todo é esse? De todo o conjunto dos números inteiros. E com isso, você tem então os 3K mais 1, os 3K menos 1. O que eu quero me referir não é sobre eles, mas é sobre o cubo deles. Porque é ele que eu quero me referir à hipótese que eu tenho. Então é por isso que eu estou elevando ao cubo. Qualquer número múltiplo de 3 estou elevando ao cubo. Então eu estou pegando todos os que estão aqui e elevando ao cubo. E eu estou concluindo que são múltiplos de 9. Estou pegando todos que são os múltiplos de 3 mais 1, elevando ao cubo, então eu consigo concluir que ele é múltiplo de 9 mais 1. Estou pegando todos os que são múltiplos de 3 menos 1, que são os que restam aqui dessa partição que eu criei, elevando ao cubo, então eu consegui provar que são múltiplos de 9 menos 1. E acabou. Entendeu? Pois é. Então eu já teria acabado a aula há muito tempo, mas o Matheus perguntou aí e eu continuei. Mas entenderam isso? Sim. Tá? Então, beleza. Na aula que vem a gente vai ver perfil da contradição, mas vê, assim, depende da questão, depende muito do que você está fazendo. Igual eu estava falando, ontem eu usei 2 horas da aula para provar uma única coisa. Então, e foi por contradição. Mas eu já tive aulas anteriores também que foi utilizando outra técnica e também ele demandou a aula toda. Então, não tem isso de falar. É complicado falar mais fácil, mais difícil, né? Era mais rápido com a outra, por exemplo, da aula passada, não. Porque também poderia provar por indução. Indução vocês vão ver ainda daqui a 2 aulas. Aí provar por indução, o que eu provei na aula passada, teriam mais casos. Eu teria que considerar mais coisas. Entendeu? Então seria maior. Então depende muito do que você está querendo. Agora, o que é importante vocês fazerem? Pegam as expressões e pensa ela diferente. Pela contrapositiva, seria mais fácil? Pela contradição, seria mais fácil? Entendeu? Façam isso. De modo direto, é mais fácil? É assim que se estuda. Não só entender o que está no gabarito, na lista e tudo mais que eu estiver fazendo, mas é ver se dá para fazer com alguma outra técnica, igual a Larissa fez aí, com aquela que era da vazio, C subconjunto, vai conjunto. Ela apresentou um argumento que funciona assim, indo de modo mais direto. É uma técnica direta. Entendeu? Mas, por exemplo, tem essa outra técnica aqui, enfim. E é isso. Beleza? Mais uma pergunta, gente? Não? Posso encerrar então? Pode. Então tá, gente. Até a quinta. Quinta-feira a gente vê exercícios. Participem, porque você sabe que vale ponto, né? Participem, comentem. E é isso aí. Bom, encerrar a gravação aqui e é isso aí. Boa noite, professor. Valeu, boa noite.